寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Curte a página, segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder me dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, o vídeo de hoje, a teoria de hoje é: e se a China fosse um país muçulmano? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo eles de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é, aconteceu porque eu quis, entende? Eu sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí dou uma moldada de uma maneira plausível para que as coisas ocorram. Senão não ia ter motivo para ter esse quadro de teorias. E também eu sempre pego, os 3 fatos, mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, e alguns aspectos singulares ali dos países trabalhados, beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, eu acredito que eu vou precisar sim dar um contexto para vocês. O porquê? Porque essa teoria ela tem 2 inícios. Sim, ela tem um início na dinastia Tang. Podemos trabalhar desde a dinastia Tang até a China atual. Ou então nós podemos trabalhar desde da segunda parte da Guerra Civil Chinesa até a atualidade. Eu acredito que precisamos, o essencial mesmo seria trabalhar da segunda parte da Guerra Civil Chinesa até a atualidade. Mas como assim a China muçulmana, como isso era possível? Bem, para quem não conhece, existiam os senhores da guerra do Kuomintang, que eram muçulmanos e carregavam bandeira aí, como vocês estão vendo, da China com o Islã. Então, e obviamente não preciso falar que eles ficavam ali na região de Xinjiang, E eles duraram até que bastante, porque durante a Guerra Civil Chinesa, quando o Mao Tse-tung ele já tomou basicamente 90% da China, sobrou aqueles 10% de Xinjiang que eles duraram até basicamente 1957. Então eles já tinham tomado o Tibete, já tinham proclamado a República Popular, já tinha acontecido um monte de coisa ali na história da China, e ainda tinha ali um grupinho, o Ma Clique, que eram os senhores da guerra muçulmanos, que eles estavam ali, basicamente sob um cerco por bastante tempo, até que eles acabaram, perdendo aí a batalha pro Mao Tse-tung. Só que vamos começar a partir daí. Vamos começar a partir da Guerra Civil Chinesa ali, da segunda parte, do início ali em 1946. Em 1946, 1947, por aí. Então com o Mao Tse-tung ali já perto ali de Xinjiang e já chegando até basicamente o Ma Clique, eles até que poderiam ter aguentado mais um pouquinho, só que assim que eles estivessem vendo que eles já estivessem começando a perder território, e a perder território até que em uma velocidade rápida, o que eles poderiam fazer para reverter o jogo? Eles poderiam declarar a jihad. Sim, eles teriam que basicamente apelar ali para uma guerra santa, porque eles não poderiam pedir ajuda de outros países, porque senão eles dariam direito de entrar a União Soviética, entrar a Mongólia, enfim. Então os países não poderiam ajudar eles oficialmente. O que poderia acontecer seriam voluntários ali para se prontificar a lutar do lado do Kuomintang muçulmano. Então, eu não preciso nem falar que eles estão rodeados de vizinhos muçulmanos, Paquistão, Afeganistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Cazaquistão. Então, muito provavelmente,
vários muçulmanos desses países não aceitaram, né, ou não aceitavam o regime soviético, um regime socialista, que via, né, basicamente o Islã como inimigo. Então, obviamente, né, o Islã também via o comunismo como inimigo, via de guerra soviética-afegã. Então, o Maklik ele poderia sim ter pedido ajuda aos muçulmanos ali voluntários. E para ele retomar toda a China, desde o Tibete até Pequim, até a Manchúria, eu acredito que ia pelo menos uns 9, 10 anos, e prolongando bastante, né? Com bastante investimento ali soviético, mas também com a ajuda, né, do Ocidente, poderia prolongar essa guerra até mais uns 12 anos. Então, provavelmente, né, como conhecemos, né, a guerra soviética-afegã e até mesmo a ocupação americana ali no Afeganistão, que durou uns 20 e poucos anos, né, eles não têm problema em questão de demorar. O importante é combater o comunismo, né, ali de acordo ali com o Kuomintang muçulmano. Então, quanto mais pessoas, mais voluntários e mais pessoas aderirem à causa, melhor para eles. Então, vamos supor que já em 1960, 1962, por aí, o Maklik, né, o Kuomintang muçulmano, consegue dominar a China. E para onde iriam os comunistas? Já que Taiwan estava sob ocupação, Hainan e também provavelmente já estaria ali sob ocupação ali do Kuomintang muçulmano. Existem algumas opções para os comunistas, né, chineses irem: União Soviética e Indochina. Justamente, né, pelo fato, né, de que muitos deles poderiam pegar refúgio ali no Vietnã e no Laos, enquanto alguns outros poderiam pegar refúgio tanto na Mongólia quanto na União Soviética, ou então até mesmo no próprio Cazaquistão, ou então algum lugarzinho ali perto da China, ali na Sibéria. Aí é por escolha deles. Só que como é que seria ali, né, já começando a Guerra Fria, uma China muçulmana? Olha, com o tanto, né, de voluntários que foram ajudar a China, eles provavelmente voltariam ali para os seus países para depois retornar à China muçulmana, para eles poderem levar suas famílias e poderem viver uma outra condição ali melhor do que aqueles provavelmente viveriam no país soviético, né, em alguma república soviética. E como é que ficaria, né, os chineses Hans e os chineses católicos? Chiang Kai-shek ele era um líder católico, só que não existia uma obrigatoriedade, né, em seguir o catolicismo. Já nessa China muçulmana, nesse Kuomintang muçulmano, se for uma república islâmica, provavelmente vão ter várias insurgências cristãs e várias insurgências budistas e até mesmo ateias. Na parte, né, da China, e quando eu digo parte da China, eu digo a região ali de Pequim, da Manchúria, de Xangai, Guangzhou, Taiwan. Então, provavelmente, se a China fosse uma república islâmica, igual é basicamente o Paquistão, o Afeganistão, provavelmente ali as coisas não seriam fáceis de manter. Só que, como eles eram do Kuomintang e tinha toda aquela ligação ali com um líder cristão, que era o Chiang Kai-shek, eu acredito que provavelmente, né, a China seria ali um país majoritariamente muçulmano, agora sim podemos falar, majoritariamente muçulmano, e com uma certa liberdade religiosa, provavelmente, né, conforme o tempo fosse passando, as pessoas iriam ali acabar se convertendo ao Islã, né, devido ao governo central, que provavelmente seria ali em Xinjiang, não mais em Pequim, mas conforme o governo central fosse ali, né, sendo cada vez mais se expandindo, né, expandindo a influência muçulmana para aquela área da China, né, para a área ali, né, área leste da China. Então, isso ainda iria levar um tempo. Mas eu acredito, né, que muitos desses povos aí provavelmente acabariam ali fazendo ali as suas culturas ali. Então, não digo que isso iria causar muito tumulto ali na China.
Só que eu acho que provavelmente algumas insurgências poderiam vir a acontecer. Por exemplo, vai ser sunita ou vai ser xiita ou não vai ser nenhum? Vai ser só a bandeira do Islã ali. Porque se eles conseguirem mesclar os sunitas, os xiitas e deixar tudo beleza, cada um no seu espaço, ok. Porque caso isso aconteça, de os sunitas e os xiitas começarem a tretar, a China vai virar uma eterna guerra civil e não vai adiantar nada o Malik, né, ter tomado o poder. Então, eu acredito, vamos supor que no melhor cenário possível eles consigam ali se entender, por causa que o líder ali é muçulmano e não deixou especificado se era xiita ou sunita. E, de certa forma, também existe a liberdade religiosa. Então, se os civis ali começarem a tumultuar, tanto sunitas quanto xiitas, ou cristãos, ou budistas, eles provavelmente seriam reprimidos ali, só que aí provavelmente seria um negócio mais legal, né? Tipo, entre aspas, legalmente falando, juridicamente falando, não legal que é legal, mas tipo, juridicamente falando, como se fossem atos criminosos. E durante, né, a Guerra Fria inteira e durante também toda a história da China, né, pelo menos da República Popular da China, a China e a Índia nunca se deram bem, tanto é que existem disputas de fronteiras até hoje. E como é que seria nessa China muçulmana? Eu acredito que não seria diferente. O porquê? Porque a União Soviética provavelmente iria investir pesado ali na Índia, justamente para poder, né, criar um estado para desestabilizar a China, ou para deixar a China um tanto quanto distraída, e a União Soviética ficar um pouco mais calma, né? Afinal, estamos falando, né, de dois países gigantes, aliás, três países gigantes com três ideologias diferentes, e os três fazendo, de certa forma, fronteira, né? Rússia, China e Índia. Então, é um negócio que a China estaria no meio ali dos dois gigantes, e eles precisariam ali se distrair com alguma coisa. A União Soviética, né, nesse tempo, obviamente estava em Guerra Fria ali, só que o principal inimigo dela eram os Estados Unidos. E caso a China resolvesse ali for um país pró-Ocidente, né, pró-Estados Unidos, seria complicado para a União Soviética fazer duas frentes, né, tendo os Estados Unidos e a China ali para enfrentar. Então, provavelmente eles sustentariam alguns guerrilheiros indianos, algumas coisas assim, para poder deixar a China distraída, né, enquanto eles se preocupam ali com a Europa Central, os Estados Unidos. E muito provavelmente nessa Guerra Fria também, os chineses muçulmanos, eles iriam sustentar guerrilheiros da Caxemira, guerrilheiros ali do Paquistão. E já partindo ali para a Guerra Soviética Afegã, eu acredito que eu não preciso falar nada, né? Se já na China comunista os chineses já ajudaram os afegães, nossa, me desculpem a pronúncia. O pessoal do Afeganistão, pronto. Imagina então se a China fosse muçulmana. Provavelmente eles iriam mandar muito voluntário e muitas armas ali, aproveitando, né, as boas relações entre os países. E isso, né, provavelmente faria ali os Estados Unidos ficar com uma pulga atrás da orelha também, justamente, né, pelo fato de que, né, os Estados Unidos e os muçulmanos não se dão muito bem também. Então, eu acredito que a China ela seria ali basicamente um país neutro, do modo que é, obviamente, pendendo para o Islã, só que não necessariamente tendo algo contra o Ocidente, mas tipo, não mexe com o Islã, mas não mexe com o Islã que a gente não mexe com vocês, entende? Então, mas eu não acredito que os chineses partiriam para uma guerra santa com os Estados Unidos, mas provavelmente muitos voluntários, né, talvez, possivelmente, iriam e sim para o Afeganistão para comprar a briga religiosa, tanto contra os soviéticos, tanto contra os americanos. E já adiantando já para 1989, o que tivemos nessa época? O protesto na Praça da Paz Celestial. Obviamente não é um negócio
que ficou extremamente conhecido mundo afora. Mas quais seriam os motivos do protesto aí aqui nessa teoria? Olha, podem ser diversos. Primeiro, a China seria uma maioria Han e a minoria é Hui, que são os chineses muçulmanos. Então, provavelmente, o protesto poderia rolar pelos Hans quererem controlar a China de novo, por uma China menos muçulmana, ou então até mesmo, talvez, por mudar a capital e voltar para Pequim, em vez do governo central estar em Xinjiang. Os protestos podem ser muitos, e muitos mesmo. Então, ou então até mesmo, sei lá, para melhorar as relações internacionais, para eles não se sentirem obrigados a se converter para o Islã. Uma série de coisas pode, movimentar um protesto e provavelmente teria ali algum tipo de conflito, justamente pelo fato de que alguns muçulmanos poderiam se sentir ofendidos e poderiam ali ir para cima dos outros manifestantes. Então, em vez de ser todos contra o governo, poderia ser todos contra alguns e contra o governo. Então, seria ali algo que provavelmente geraria mais tumulto. Eu acredito que a China, para manter umas boas relações com o mundo, provavelmente seria sim um país com uma mídia aberta, provavelmente seria um país com um país aberto de um modo geral. E agora, já partindo para a atualidade, mais precisamente 2001, que vocês sabem o que aconteceu nessa data, 11 de setembro, que mobilizou os Estados Unidos e pipipi, popopó. Só que os Estados Unidos estavam tendo dificuldade. Por quê? Porque eles precisavam pegar um cara que estava ali no Afeganistão, Paquistão, e eles precisavam de um país aliado. Então, qual seria o melhor país ali? Seria a China. Mas eu não acredito que a China iria facilitar para os Estados Unidos, justamente pela ajuda que o Afeganistão deu para eles para ir contra o Mao Tse Tung. A não ser que, lógico, na geopolítica não existem amigos e sim interesses. E caso os interesses do governo da China muçulmana sejam muito bem beneficiados pelo governo americano, aí provavelmente eles iriam deixar sim os americanos ficar ali em Xinjiang, ali pelo menos num estado ali fazendo fronteira, só para eles poderem descer e levantar o helicóptero sem nenhum perigo. Então, isso facilitaria muito ali a caçada dos Estados Unidos contra o Bin Laden e facilitaria também a locomoção dele para ficar ali ocupando a China e ficar de olho ali na Rússia. E também poder viajar ali para o Paquistão, caso tivesse alguma insurgência por ali, alguma insurgência do Talibã por ali. Então, isso facilitaria demais ali para os Estados Unidos e pouparia muito dinheiro. E já partindo de 2010 até atualmente, como é que seria a China nessa década, nessas épocas aqui? Eu acredito que alguns problemas de fronteira eles iriam ter ali com o Tajiquistão, o Uzbequistão, não sei se faz fronteira, mas Afeganistão. Provavelmente muitos dos extremistas poderiam entrar em Xinjiang e ir até Pequim e acabar cometendo algum ato contra os chineses não muçulmanos e até mesmo os próprios chineses muçulmanos mais extremistas pudessem ir até Pequim, Xangai, para cometer alguns atos terroristas contra os chineses não muçulmanos, contra alguns turistas. Então, provavelmente ali seria as insurgências todas seriam ali naquela costa. As relações com a Coreia do Norte, não acredito que seriam ruins, mas eu não acredito também que eles seriam amigos. Só fazer uma política de boa vizinhança, só para não ter problemas de um atacar o outro, um atirar no outro. Coisinha básica, coisinha que todo mundo deveria fazer, ter respeito para não atirar no amiguinho. E esse seria o mapa da China atualmente. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Eu estou deixando a thumb aí para quem quiser usar, só dar aquele, só dar aquele crédito ali na hora que for usar, beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa teoria. Comentem aqui o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço, beleza? Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Espalhe para o seu amigo, mano, sabia que a China já quase poderia ter sido muçulmana? Sabia que o Kuomintang já tinha já tinha muçulmanos ali no Kuomintang? E daí você passa para o seu amigo, para sua amiga, para quem você quiser aí. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Segue lá no Insta, curte a página do canal no Face. Falou e fui!